É com muita alegria que estou aqui já apresentando o DVD especial de Natal, volume 2, ou o Natal do Bom Velhinho, ou seria um voyeur no lugar de velhinho. Nós vamos ficar sabendo ainda neste DVD. Vamos ver a trajetória do Papai Noel, desde o bispo São Nicolau até essa figura que nós conhecemos hoje, que habita no Polo Norte e que tem todas as suas características que são conhecidas mundialmente. De início, eu gostaria de lembrar a você que a figura do personagem Papai Noel, ou o próprio personagem, é apenas uma invenção dos senhores do mundo para contrapor-se ao próprio Criador e ao seu filho. Na verdade, esse Papai Noel nunca existiu e nunca existirá. Apenas a sua história é contada a cada época que se diz que é o nascimento do verdadeiro Salvador, para que as pessoas, quando crescem, acabam descobrindo que esse Papai Noel é uma farsa e, por associação, também não leva tão a sério a existência do nosso Salvador, aquele que verdadeiramente morreu por nós. Mas os senhores do mundo, os Illuminati, eles sempre buscam uma forma de contar a história do jeito que as pessoas possam então acreditar que ela é verdadeira. Assim, a figura do Papai Noel é associada a um homem antigo chamado Nicolau, que viveu há muito tempo atrás e que era bispo da Igreja Católica. Nós vamos vasculhar algumas fontes de informação e vamos então em busca da realidade sobre o Natal e sobre o Papai Noel, o Bom Velhinho. E para começar a busca pela verdade, vamos então ver o que os senhores do mundo nos contam. Assim analisaremos uma edição da revista super interessante que traz uma matéria sobre o Natal e o Papai Noel. Acompanhem comigo. Roma, século II, dia 25 de dezembro. A população está em festa, em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone, nesta que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança. Mas não, essa comemoração não é o Natal. Trata-se de uma homenagem à data do nascimento do deus persa Mitra, que representa a luz e, ao longo do século II, tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência. Verdade oculta. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes do nascimento daquele que nos ensinaram que seu nome é Jesus. É tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático: celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Desta madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz. O renascimento do sol. Num tempo em que o homem deixava de ser um caçador errante e começava a dominar a agricultura, a volta dos dias mais longos significava a certeza de colheitas no ano seguinte. E então era só festa. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho e da vida mansa.
enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, as homenagens eram, e ainda são, para o símbolo do Yin e Yang, que representa a harmonia da natureza. Até povos antigos da Grã-Bretanha, mais primitivos que seus contemporâneos do Oriente, comemoravam o Forró-Bodó. Era em volta da Stonehenge, um monumento que começou a ser erguido em 3100 antes da era cristã e marcava a trajetória do Sol ao longo do ano. A comemoração em Roma, então, era só mais um reflexo de tudo isso. Cultuar Mitra, o deus da luz, no ano 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno. Pelo calendário atual, diferente dos romanos, o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja como for, esse culto é o que daria origem ao atual Natal. Ele chegou à Europa lá pelo século IV antes da era cristã, quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade, e ela foi parar no centro do Império Romano. Mitra, então, ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto. Esse evento passou a fechar outra farra dedicada ao solstício. Era a Saturnália. A Saturnália virou o carnaval de hoje. Ela durava uma semana e servia para homenagear o deus Saturno, senhor da agricultura. O ponto inicial desta comemoração eram os sacrifícios ao deus. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes. Os mais animados se entregavam a orgias sexuais. Mas isso os romanos faziam o tempo todo. Bom, e neste mesmo momento, Constantino preparava a virada de mesa, transformando o império político em religioso, e nasceria assim o cristianismo. E introduzir uma celebração pagã no cristianismo de Constantino, bem nos primórdios do catolicismo, viria realmente a calhar. Principalmente para os devotos da nova religião que nascia, o catolicismo, que assim poderia angariar mais fiéis, introduzindo essas doutrinas pagãs no catolicismo. O costume, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens importantes. Líderes da igreja achavam que não fazia sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir. Os fiéis de Roma queriam arranjar um meio para introduzir as festas pagãs no cristianismo de Constantino e, principalmente, a maravilhosa comemoração do solstício de inverno. E assim, dar uma conotação de cristianismo à festa pagã viria bem a calhar, principalmente para os chefes da Igreja Católica que estava nascendo. Assim teriam mais facilidades em agarinhar novos adeptos. Então, em 221, o historiador cristão Sexto Júlio Africanus teve a sacada. Cravou o aniversário de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, dia exatamente do nascimento de Mitra. A igreja aceitou a proposta e, a partir do século IV, quando o cristianismo de Constantino virou a religião oficial do Império Romano, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria a salvação para a humanidade. Assim, a invenção de Constantino, o cristianismo, herdava tradições anteriores.
Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais dos cristãos de Constantino, mas é fato que hábitos como a troca de presentes e também as suntuosas refeições ou ceias permaneceram até hoje. E a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, enquanto missionários espalhavam o cristianismo de Constantino pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina. A que deixou um legado mais forte foi a Yule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. A decoração toda colorida das casas, o enfeite com ornamentos natalinos surgiram daí. Outra contribuição do norte foi a ideia de um ser sobrenatural que dá presentes para as criancinhas durante o Yule. Em algumas tradições escandinavas, era e ainda é um gnomo quem cumpre esse papel. Mas essa figura logo ganharia traços mais humanos. A seguir, o nascimento do Papai Noel. Estamos, portanto, lendo a matéria da revista Super Interessante. E até aqui ela está 100% correta. Tudo que você ouviu e viu até agora realmente demonstra o que é o Natal e como ele ocorreu, como ele nasceu. Nós vamos continuar lendo a revista Super Interessante. E no momento em que a reportagem, caso saia um pouco do que é a realidade da história, eu estarei fazendo uma parada e falando isso para você. Mas, por enquanto, o trecho que nós assistimos está 100% correto. A festa do Natal, uma comemoração de aniversário do deus Mitra, que se perpetuou após Constantino como aniversário de Jesus, o Cristo, nunca do nosso Salvador, que morreu por nós há 2000 anos atrás. Nós vemos hoje, por exemplo, essa festa do Natal do jeito que é praticada, com as iluminações nas casas, nos grandes shoppings, nas cidades, totalmente em acordo com a festa de Yule. Podemos até dizer que a festa de Natal, do jeito que nós conhecemos, do jeito que nossos pais conheceram, do jeito que nossos avós conheceram, e que já vem sendo feita há quase uma centena de anos, ela realmente tem muitos ingredientes do Yule, a festa nórdica pagã. E nada ela tem das questões que envolvem o nosso Criador, o nosso Salvador. A festa de Yule é marcada principalmente pelos enfeites, as decorações e também a utilização de árvores, madeiras, troncos, coisas do mato, natureza, ervas, plantas, e aí também a presença de demônios chamados gnomos, chamados duendes, e coisas desse tipo.